Oi, Paola. Oi, Heloísa. Oi, Heloíse. Oi, Renata. Gente, vocês estão me escutando bem? Tá legal o áudio? Nayane, tudo jóia? Me mandem um joinha aí com relação ao áudio, só para ter certeza que eu estou sendo ouvido, e aí eu já começo. Sim, obrigado, Luíse. Obrigado, Heloísa. Renata, obrigado também. Pessoal, sejam bem-vindos. Hoje, por motivos maiores, a nossa live vai ser um pouquinho mais curta, então eu vou tentar aproveitar ao máximo os 30 minutinhos que nós temos. Por isso também que eu não vou demorar muito para começar. Assim como na semana passada, tá um calorzão danado aqui, então eu tô com o ventilador bem de frente aqui para mim. Se por um acaso o vento começar a fazer muito ruído, às vezes o cabelo fica pegando aqui, ó, tipo agora no fone, e começa a fazer barulho aí para vocês. Se estiver incomodando, vocês me falam, que daí eu desligo o ventilador. Mas é que o calor aqui é bravo. Reza a lenda que aqui em Indaiatuba, sabe aquele buraco, o famoso buraco da camada de ozônio? Reza a lenda que esse buraco é aqui em Indaiatuba. Eu não tenho certeza, nunca pesquisei para saber, mas dizem que é aqui. E aí faz um calorzão danado na cidade. É que eu moro aqui também faz 4 meses só, né? Então ainda não me habituei a todas as questões. Wesley, tudo legal. Beleza, Wesley. Valeu pela confirmação. Gente, eu vou começar e vamos tentar aproveitar aqui. Então sejam muito bem-vindos a mais uma live dessa sequência que nós estamos fazendo toda segunda-feira às 4 da tarde. Eu estava entre fazer ou não fazer por causa dos compromissos de hoje, compromissos inadiáveis e que não teria outra forma. E falei, bom, eu consigo fazer meia horinha, termino aqui com vocês e saio correndo para cumprir o que eu tenho que cumprir. Então por isso que a gente vai fazer um encontro mais curto. Aí para o encontro de hoje eu separei um único tema, ele vai ser o pontapé inicial, mas eu também não vou fugir dele, eu não vou sair dele, porque senão eu desando a falar, não paro mais, e aí a gente vai ficar aí mais de 1 hora, como tem acontecido nas outras lives, né? Que tem durado aí no mínimo 55 minutos, 1 hora. Hoje o que nós vamos ver? Vamos ver se dá para vocês verem aí. Esse aqui é o meu e-book, capítulo Como Ler Freud. Para quem não baixou, gente, ele foi feito pela Ariane, né? A diagramação, se eu não me engano, que chama, né, de colocar no formato certo. A Ariane, ela tomou todo um trabalho de colocar o e-book num formato em que ele fica super bonito e fica certinho no Kindle. Então, se vocês pegarem o e-book e jogarem no Kindle, ele fica assim, ó, bem encaixadinho, bem bonito. Tá vendo? Com a imagem em alta resolução. E aí vocês têm a experiência da leitura e da imagem também. Porque às vezes quando vocês baixam, por exemplo, o PDF e jogam no celular, vocês perdem essa experiência da pulsão ótica, que a Ariane teve todo um cuidado de montar. Então, cada capítulo vai trazer ali uma imagem que tem referência com o que está sendo dito ali e tudo mais, mas que não é dito. Mas se vocês prestarem atenção, forem pesquisar as imagens, vocês vão ver que elas se relacionam com o conteúdo de cada capítulo, tá? Como ler Freud? Eu não sei nem se eu vou ler, acho que eu vou começar direto aqui mandando bala e a gente vai conversando à medida que eu avanço. Como ler Freud é uma questão que perpassa e passa por todo mundo quando está começando os estudos em psicanálise. Porque ler Freud é uma experiência bem diferente. Não é como, por exemplo, pegar um livro aleatoriamente e começar a lê-lo. Ler Freud exige muito. Há quem diga que é uma leitura fácil. Eu desconfio de quem o diz, justamente porque só o fato de nós termos essas obras traduzidas já faz com que elas sejam muito complexas, porque muitos termos que são do alemão não tem um relativo aqui para nós na língua portuguesa. E aí se perde, se tenta buscar alguma coisa que se aproxime, só que acaba perdendo aquilo que de fato o Freud estava querendo dizer. Então,
Dizer que isso é fácil me parece muito estranho se a gente for começar essa discussão já por causa disso. Porque quando a gente vai ler Freud, a gente ainda vai ter que tomar um certo cuidado de pesquisar alguns termos, de tentar entender, mas por que o Freud falou isso ou falou aquilo? Um exemplo bem rápido, existe no alemão uma palavra, e a mesma palavra significa angústia, medo, e aí quando você vai ler, depende do contexto, para você saber quando o Freud está falando de angústia e quando o Freud está falando de medo, porque para eles é a mesma palavra, mas pelo contexto elas têm significações diferentes. Então na hora que a gente vai ler isso aí faz um rebuliço danado, se a gente não tomar cuidado. Então a gente acaba tendo que às vezes até ir atrás de edições originais ou edições muito mais próximas do original, como por exemplo a edição inglesa, para tentar se aproximar daquilo que o Freud está falando. Então é um trabalho de formiguinha mesmo. Então, eu não vou dizer para vocês, olha, tem que ler Freud assim. Freud tem que ser lido de tal jeito. Porque não existe esse tem na leitura freudiana. Existem possibilidades, existem modos de fazer, existem modos de ler. Eu vou mostrar para vocês alguns desses modos de leitura. Com certeza existem muitos outros que não caberia aqui. A gente teria que esticar isso aqui por um bom tempo para pensar nas várias possibilidades. E tem coisas que nem passam pela minha cabeça que de vez em quando alguém vem e traz, olha, Darcy, eu tô lendo dessa forma. Eu falo, cara, nossa, dessa forma eu nunca tinha lido. Interessante, vamos fazer também, vamos experimentar. Então não tenho nesse encontro de hoje tudo que eu for falar como um imperativo, como algo categórico. Faça assim, faça assado. Não. São modos de fazer. Você vai experimentar, você vai encontrar qual é a sua e muito provavelmente você também vai inventar o seu jeito de ler. Porque cada um tem um jeitão diferente, né? Eu, por exemplo, eu gosto de ler com caneta na mão. E aí caneta ou lápis, aquilo que eu estiver lendo eu vou marcando, vou separando, daí eu faço anotações e tal. O Kindle me ajuda muito nesse sentido, que daí eu consigo separar o que eu quero, jogar para um canto. Tem umas possibilidades bacanas assim no Kindle. Então, insisto, gente, não tem regra, como tudo que a gente vem discutindo aqui em todas essas lives. Então, não tem uma regra para a leitura. Mas é claro, existem jeitos que a gente possa fazer essa leitura e aproveitar melhor o material. Galera que está chegando, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos dar uma olhadinha nessas formas de leitura. A primeira delas, leitura cronológica. Ou seja, ler o Freud cronologicamente, ou seja, na sequência em que suas obras foram lançadas, dentro do tempo. Então, eu estou olhando aqui para cima porque eu estou vendo ali a coleção que eu tenho aqui do Freud. Eu tenho, por exemplo, ali em cima da minha prateleira, a coleção da Companhia das Letras, que vai dar uma enxutada nas obras do Freud em 20 volumes. Eles começam ali em 1893. Aí depois você vai 1895, 1905, 1901, quer dizer, desculpa, pulei, né? 1905, depois 1909, tem uma ordem. Então você vai lendo à medida em que o Freud foi construindo a sua teoria. Então você vai começar desde os conteúdos pré-psicanalíticos. O que é conteúdo pré-psicanalítico? São conteúdos que surgiram antes do Freud começar a escrever suas teorias de psicanálise. Então tem teses que ele escreveu antes, vale lembrar que o Freud é neurologista, então ele precisou fazer teses antes. Tem as cartas que o Freud trocava com interlocutores, com pessoas da sua época, com amigos, com outros pesquisadores. Então, na Companhia das Letras, esse material ainda não está disponível, mas na Imago, por exemplo, a editora Imago, você já tem esse material pré-psicanalítico, então é um livro mesmo, onde você vai encontrar as cartas que o Freud trocava, você vai encontrar todo esse material que eu comentei com vocês. Então vocês conseguem entender o que foi que provocou o Freud, o que estava acontecendo para que o Freud fosse então caminhando para essa pesquisa, para essas questões, para essas dúvidas sobre o ser humano, sobre o sujeito, e que ele foi ao longo do tempo então fazendo o seu percurso de descobertas.
Então você começa lá no pré-psicanalítico, aí você tem os estudos sobre histeria, depois você vai caminhando, você vai passar pela interpretação dos sonhos, vai, até a última obra lançada. A gente sabe que tem a obra de Freud que ficou parada um certo tempo, até por questões assim de risco. A gente tem que lembrar que Freud, Viena, Áustria, Alemanha, então tem certos materiais ali que o Freud achou melhor segurar, não soltar naquela época, por causa de como estava a situação na Europa naquele momento, isso poderia gerar alguns impasses. E aí quando ele vai para a Inglaterra, viveu seus últimos anos de vida, aí ele lança, aí esse material sai, porque daí ele já se sente mais seguro para poder fazer esse lançamento. Então esse aí talvez fique um pouquinho fora do cronológico, mas sem problema nenhum, também é algo ali já do final da vida do Freud, não vai fazer tanta diferença a ordem cronológica. Mas a primeira forma que vocês teriam de ler Freud é fazendo essa sequência. E aí vocês vão conseguir compreender o quê? Como que ele foi construindo o raciocínio. Então, vocês vão conseguir acompanhar ele desde a primeira tópica, depois o porquê que ele passa para a segunda tópica, o que está acontecendo na época que faz com que ele formule certas teorias. Então vocês vão meio que acompanhar assim, o como ele desenvolveu até chegar aonde chegou e por que chegou aonde chegou. Então vocês vão perceber que tem teorias que ele muda, né? Ele vai pensar uma coisa e depois no meio do caminho ele vai mudar. Tem uma carta que ele escreve, que se não me engano é para o Fliss, que ele diz para o Fliss: Fliss, acho que é para o Fliss, não confio mais nos meus neuróticos. Quando Freud diz isso, ele não está falando das pessoas neuróticas. O que ele quer dizer é que ele não confia mais numa teoria que ele escreveu sobre os neuróticos, sobre as neuroses. E ele vai reformular toda essa teoria. E vocês vão conseguir ver isso cronologicamente acontecendo. Então, primeira forma, cronologia. Segunda forma, essa daqui, ela é muito interessante e facilita muitos estudos. É você fazer a leitura por tema. Então existem edições das obras de Freud que ao invés de sair por cronologia, elas saíram por temas. E aí você consegue ir especificamente no que você precisa. Então, estou aqui com um caso específico que eu não sei, talvez paranoia, não sei, psicose, estou em dúvida. Você pode ir lá, por exemplo, e ver só esse tema em específico. Darcy, estou em dúvida aqui da questão de neurose obsessiva. Você pode ir lá e fazer as leituras sobre as neuroses, considerando só esse tema. Então você lê o Freud e aí você tem essa separação temática. Você vai ler lá, por exemplo... Gente, eu ouvi um barulhinho aqui, não sei se desconectou o meu fone. Acho que não, se estiver desconectado vocês me falam. Pronto. Gente, se estiver desconectado aí me avisem, por favor. Quando você vai ler essas obras, então, por exemplo, Darcy, a questão é neurose obsessiva. Você vai ler, por exemplo, O Homem dos Ratos. É uma leitura temática, no caso de neurose obsessiva, onde você vai acompanhar toda a construção do caso, como é que Freud pensou, como é que o caso se desenvolveu. Então, você já tem aí dois tipos de edições das obras do Freud diferentes. Edições cronológicas e edições temáticas. É à toa que foram feitas essas duas formas? Não, elas existem para facilitar a vida da gente. Então você pode ler de acordo com o tema ou de acordo com a cronologia. A ordem cronológica, gente, agora dei uma pausa, eu não estou fazendo a leitura cronológica, até porque faculdade, pós-graduação, estou tendo que ler um monte de coisa. Mas antes, o que eu sempre fiz? Eu começo desde o primeiro volume e vou lendo ao longo do tempo, sem cobrança, sem pressa. Quando eu chego no último, terminei o último volume, eu volto para o primeiro e vou lendo. E eu vou sempre fazendo isso. Por quê? Cada vez que eu releio, eu já estou lendo de uma forma diferente. Eu já estou vendo coisas que eu não vi antes. Isso ajuda pra caramba.
Mas como eu disse para vocês, eu dei uma pausa nesse tipo de leitura por questões de obrigações do momento que não estão me permitindo. Mas a leitura cronológica é interessante também que possa ser feita dessa forma, para você reciclar o seu entendimento do Freud. Então, cronologia por tema. Uma terceira forma de ler por demanda clínica. Aí é quando a gente já está atendendo. Então, de acordo com o caso clínico do seu analisante, você vai atrás das obras e você vai lê-las de acordo com aquela necessidade. Então, estou ali tentando entender questões de sexualidade que aquele analisante está trazendo e tudo mais, vou lá, né? Vou ver no Freud onde está isso, vou pegar estudos de histeria, onde isso aparece, vou pegar 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, onde isso aparece também. Então, é uma leitura por demanda clínica. A clínica é que vai determinando o que eu vou ler no Freud, o que eu vou buscar no Freud. É como se a clínica fosse me dizendo o que eu preciso ler, o que eu preciso buscar. Isso não vale só para o Freud, né? Como é uma leitura por demanda, eu vou procurar isso em outras obras, em outros livros, artigos. Eu tenho que ir buscando, para ir pensando aquele meu caso clínico e eu também encontrando saídas criativas para fazer aquele manejo daquilo que tem naquele momento no meu divã, tá? Então, recapitulando, a gente tem a cronológica, por tema e por demanda clínica. Só aí já temos 3 formas diferentes de ler o Freud. Uma quarta forma, a gente tem a leitura contextualizada. Essa é a mais difícil e, ao meu ver, uma das mais legais. O que eu chamo de leitura contextualizada? Porque aqui eu estou trazendo de forma didática, mas nada mais é do que a hermenêutica. Mas vamos chamar aqui de leitura contextualizada. Então, eu tenho que gerar um contexto. Pense em texto como na origem, texto, tecido, tecer. Então, contexto, a gente tem que pensar em como isso foi tecido, como isso se formou, como é que foram feitos os laços, os pontos de tudo aquilo que está na obra, tudo aquilo que está no texto. Então, como é que o Freud teceu aquilo? Como é que o Freud juntou essas peças? Como é que ele foi amarrando, linha a linha, ponto a ponto? Então, uma leitura contextualizada. Vocês vão considerar as cartas. Então, sei lá, por exemplo, eu separei aqui. Observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia, relato em autobiografia, o caso Schreber. Então, 1911, 1913. O que eu vou fazer na leitura contextualizada? Vou lá, por exemplo, abro o Google, vou ver o que está acontecendo na Áustria entre 1911 e 1913, o que está acontecendo na Europa, na Alemanha. A gente tem as guerras mundiais, porque tudo isso vai influenciar a escrita freudiana, a teorização. Eu vou ver as cartas que o Freud estava trocando nessa época. Então, como eu falei para vocês, tem edições onde aparecem as cartas que o Freud trocava. Tudo que pelo menos foi possível salvar. Então, vou lá, com quem que o Freud estava falando nessa época? Sobre o que ele estava falando nessa época? Porque tudo isso foi influenciando o quê? Essa obra, a teoria que ele vai trazer aqui. No caso aqui, é um relato em autobiografia, o caso Schreber. Quem foi Schreber? Vou pesquisar, vou buscar livros sobre. Schreber foi um cara que escreveu sua autobiografia, mas o Freud nunca o analisou no divã. O Freud escreveu a teoria a partir do que ele leu na autobiografia do Schreber. Então esse livro existe, vou atrás desse livro. Vou comprar esse livro, vou ler o que o Freud leu, para poder entender de onde ele tirou aquilo que ele escreveu. Então eu vou contextualizando, eu vou juntando peças para que aquele texto faça sentido, para que eu entenda o porquê que o texto ganhou aquela forma, por que o Freud escreveu daquele jeito. Tem que considerar tudo isso. Então leitura contextualizada peguei o livro do Freud e vou
me servir de uma série de referências para poder compreender o que o Freud está dizendo ali dentro. É difícil, mas é a que mais vai te propiciar conhecimento, fixação da teoria, porque daí você vai construir a ideia. Você não vai só ler ela pronta. Você vai entender o porquê que o Freud chegou naquilo. Então, isso te dá uma perspectiva gigantesca. E aí você passa a ter muito mais domínio daquilo que você está estudando, compreendendo, falando, produzindo. Lembrando que domínio em psicanálise não é todo, não é completo. Mas é você, então, ter uma capacidade mínima de um certo rigor de fundamento teórico, que isso é fundamental. Então aí você vai considerar fatos históricos, a própria vida do Freud, o que está acontecendo na vida dele, na vida pessoal. Isso é importante também, né? Alguém ficou doente, família ficou doente, isso influencia na teoria dele. Quando vocês fizerem uma leitura contextualizada, vocês vão ver que houve perdas na família do Freud que influenciou diretamente a teoria. Um exemplo é a perda do pai. Quando o pai do Freud morre, isso faz com que ele pense a teoria de um outro viés, por uma outra perspectiva. A morte do pai é um contexto, é algo que contextualizou a teorização. Então, aí uma outra forma. Já até esqueci tudo que eu trouxe de possibilidades. Acho que foi cronológica, leitura por tema, leitura por demanda clínica, leitura por contexto, e aí a gente, né, se a gente for chamar isso por seu termo didático, uma leitura hermenêutica. Uma outra forma também muito complexa. Ler Freud a partir de Jacques Lacan. Aí é festa. Jacques Lacan, ele faz um retorno a Freud, como eu já disse nas lives anteriores, então não vou repetir aqui, voltem lá e vejam as outras lives. Quando o Lacan faz um retorno a Freud, como é que ele faz isso? Lendo. Ele vai reler o Freud na busca do radical freudiano, ou seja, na busca da raiz freudiana. Então, ele vai muito além daquilo que foi dito pelo Freud. Ele vai atrás do dizer freudiano. Tem diferença entre o dito e o dizer. Então, o que o Lacan está interessado é no dizer freudiano e não no dito. O que está dito, está dito. Você olha lá o livro do Freud, está dito. Mas o que é que ele quis dizer com isto que está dito? Percebem que é diferente? Então, quando eu digo para vocês assim, ó, eu tenho fome. Está dito, eu tenho fome. Agora, o que isso quer dizer já é outra coisa. Eu posso ter fome de um monte de coisa. Então você pode pensar, né, a partir do que está dito, eu tenho fome. Vou servir um prato de comida para o Darcy. Tá, mas não foi isso que eu quis dizer. Quando eu digo que tenho fome, talvez seja fome de justiça. Então, percebem que tem uma diferença entre o dito e o dizer? E o que o Lacan vai perceber é que até aquele momento as pessoas estavam lendo o que estava dito, e não o dizer freudiano. E o dizer é importantíssimo. Então o Lacan ele vai reler todo o Freud. Então quando você vai acompanhar os seminários lacanianos, então o Lacan fazia seminários e alguém transcrevia os seminários, transformava isso em livro. Quando vocês forem ler os seminários, vocês vão ler o Lacan lendo o Freud. E o Lacan trabalhando o dizer freudiano. Então você vai reler o Freud a partir daquilo que Lacan está dizendo sobre o dizer freudiano. Complicado, né? Mas acho que deu para entender. Ou seja, você vai junto com o Lacan buscar a raiz do Freud. E aí você tem então um retorno. É como se o Lacan nos ensinasse a ler Freud. Falou, vocês estão lendo Freud errado. Errado aqui por quê? Porque o que ele vai dizer? Olha, vocês estão lendo só o dito. Está faltando o dizer. E mais coisas, tá? Porque aqui eu estou trabalhando didaticamente com vocês. A crítica vai muito mais longe, né? Mas aí vocês vão ver as lives anteriores onde eu falo sobre essas críticas. Lá já está bem mais trabalhado. Eu não vou repetir tudo aqui com vocês, porque senão vão ficar lives iguais. Então voltem lá e vejam como que se deu isso, tá?
Essa é uma leitura complicadíssima, tá, gente? Ler o Freud a partir do Lacan não é simples. Vocês vão precisar também contextualizar, vão precisar pegar comentadores do Lacan e do Freud, mas não deixem de beber água da fonte. Leiam o Lacan, leiam o Freud. Façam uso dos comentadores, daqueles que explicam as suas teorias, mas sempre vão na fonte. Bebam água da fonte. Façam esse trabalho. Como diz o Clóvis de Barros, senta a bunda e estuda. Né? O cara escreveu aquilo, você vai ter que entender. Então senta lá e entende o que ele escreveu. Dá um jeito, pesquisa, vai fundo. É complicado, mas vocês conseguem. Coloquem algo de si nessa leitura também, que é muito importante. Uma última forma que eu vou trazer para vocês hoje, de como fazer as leituras da obra, é uma leitura de acordo com o laço social atual. Freud escreveu numa outra época. Ele estava fazendo uma leitura da sociedade, dos sujeitos da sua época, que é muito diferente da nossa. Então, vocês podem ler o Freud a partir do laço social atual. Exemplo, na época de Freud não tinha atendimento à distância. Na época de Freud, coitado, ele nem imaginava que teríamos um dia internet, que a gente faria chamada de vídeo. Isso muda completamente os dispositivos psicanalíticos. Se a gente for pensar nos dispositivos da época e nos dispositivos de hoje, mudou pra caramba. Então a gente precisa sustentar os fundamentos que ele escreveu, que ele criou, porém, no hoje, no laço social atual, do jeito como a sociedade está hoje. Então é diferente. Então você relê o Freud, só que considerando a mudança social, a mudança do laço social. Exemplo, eu tenho analisantes hoje que fazem as suas análises em praças. Né? É difícil fazer em casa por questão de privacidade, vai para uma pracinha, senta lá no banco e faz a sessão. Como é que eu vou sustentar os fundamentos psicanalíticos dentro desta nova situação? Eu preciso pensar isso. Então eu releio e penso a partir da situação atual. Analisantes, por exemplo, de outras culturas. Não que antes já não tivesse isso, só que agora está mais fácil. Eu, por exemplo, atendo pessoas que estão em vários países diferentes, que começam a ter miscigenação de culturas, e isso interfere na subjetividade da pessoa. Então eu me recordo, por exemplo, há um tempo atrás, de um sujeito que veio para análise, que ele era do Oriente Médio, e eu tive muita dificuldade de compreender aquela subjetividade, né? Foi muito difícil para mim. E vice-versa, aquele sujeito não compreendia muito da subjetividade nossa daqui. Então rolou ali um trabalho muito interessante, né? Porque ambos tiveram dificuldade, mas ambos avançaram. E a coisa funcionou muito legal. Na época do Freud não tinha isso? Claro que tinha. Freud atendia pessoas de várias nacionalidades diferentes. Só que o que eu quero dizer? Hoje é mais fácil, porque a distância encurtou por causa do atendimento à distância. Então, mano, como é que um cara lá do Oriente Médio me achou aqui? Né? Como é que isso se deu? Que laço social é esse? E isso gerou interferências. E como diz o Ricardo Goldenberg, quando muda a língua, muda o sintoma. Então, quer dizer, o cara pensa as coisas numa outra língua. A subjetividade dele foi constituída numa outra linguagem, que é muito diferente da minha. Por mais que eu tenha descendência também de mouros, de marroquinos e tal, eu só tenho a descendência, eu não tenho a cultura. Então, um choque tremendo de subjetividades, de estruturas mesmo, estruturas sociais. E isso tem que ser pensado. Então, você lê o Freud a partir dos novos laços sociais. Meus queridos e queridas, vou encerrando por aqui. Deu para aproveitar bem até os 30 minutinhos. A gente viu, acho que umas 5 ou 6 formas diferentes de ler Freud. O vídeo vai ficar salvo, pelo menos eu vou tentar deixar salvo aqui para vocês. Aproveitem, façam comentários, deixem perguntas que a gente, na segunda-feira que vem, às 16, vai trabalhando mais um pouquinho e a gente avança aqui com o material do e-book, tá bom? Até a próxima. Um grande beijo.